Questão 21, item 08. O sistema, aí ele dá para a gente duas equações logarítmicas, tem infinitas soluções. Então, o que iremos fazer? Pegar essas duas equações logarítmicas, transformar elas numa equação do primeiro grau. Quando tiver uma equação do primeiro grau, eu vou fazer um sistema de equações lineares, que a gente aprende lá em matrizes. Aí eu vou analisar o sistema. O sistema vai ser ou possível e determinado, ou ele vai ser possível e indeterminado, aí ele vai ter infinitas soluções, ou o sistema vai ser impossível. Então, primeira coisa, converter equação logarítmica em equação do primeiro grau. Então, vamos lá. Primeira equação, log de x mais y na base 2 igual a zero. Como é que a gente faz isso? Definição de logaritmo. Essa é a fórmula do balão. Eu vou pegar a base, eu vou elevar o expoente x, que é o log, e vou igualar ao logaritmando. Vai ficar como? 2 elevado a zero igual a x mais y. 2 na zero é 1, x mais y igual a 1. Vamos isolar o x. X igual a 1 menos y. Vamos para a segunda equação, segundo log. Log de 2 na base 3 mais log de y na base 3. Ou seja, olhei aqui, saltou nos olhos o quê? Eu tenho uma soma de logaritmos de mesma base. Então, soma de log de mesma base, o que a gente faz? A gente multiplica os logaritmandos. Então, vai ficar o quê? 2 vezes y vai ser o logaritmando do log de na base 3. Então, log de 2y na base 3. E agora eu tenho o quê? Igualdade de logaritmos na base 3. Na mesma base, outra propriedade. Igualdade de mesma base, corta a base e o logaritmo, e eu vou igualar os logaritmandos. Então, vai ficar o quê? Isso tudo aqui é igual a 2y, que é igual a x. X vale quanto? X vale 1 menos y. Substituir. 1 menos y. Menos y está subtraindo, passa somando. Vai ficar 2y mais y, 3y. 3y igual a 1, o 3 está multiplicando, passa dividindo. E y igual a 1/3. Voltei para a primeira equação, substituí o y por 1/3. MMC. MMC de 1 e 3 vai dar 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1 no numerador, 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, 3 menos 1 no numerador vai ficar 2, denominador 3. Então, achei as minhas, meu x, né, coordenadas x igual a 2/3, meu ponto, né, o ponto de solução vai ter coordenadas x igual a 2/3 e y igual a 1/3. Então, vamos para o gráfico. Aqui em verde eu tenho o gráfico da minha função primeira, em azul eu tenho o gráfico da segunda. Como que a gente chega nesses gráficos? Assim, ó. Log de x mais y na base 2 igual a 0. Isso aqui a gente faz o balão, 2 na 0 igual a x mais y, 2 na 0, 1, isolei o y, vai ficar como? Y, ó, o x está somando, passa subtraindo, menos x mais 1. Opa, isso aqui está a cara de função do primeiro grau, tá aqui, ó. O que eu vejo? Coeficiente angular negativo, reta decrescente, e o coeficiente linear mais 1. Cortou aqui no mais 1. Vamos para outro log. Log de 2 na base 3 mais log de y na base 3, olha, soma de logs de mesma base, multiplica o expoente, e depois eu cancelo o log e a base, porque eles são igualdade de log de mesma base. A gente já fez isso. Fica como? 2y igual a x. Tranquilo, né? Para transformar em função, isola o y. Y igual a x meios. Mais 0, né? O coeficiente linear aqui não tem, então vai ser 0. Que é o quê? Ele corta aqui na origem, o intercepto. Coeficiente angular, 1 meio, então a reta vai ser positiva, vai ser crescente. E aqui, ó, achamos então y igual a x meios. Ok. Como eu tenho no logaritmando aqui e aqui eu tenho valores de variáveis, eu tenho que fazer a condição de existência, certo? A condição de existência do primeiro log, x mais y tem que ser positivo, tem que ser maior que zero. Como é que eu faço isso? Olha, eu tenho que saber quais valores de x mais y são igual a zero. Quando que x mais y vai ficar igual a zero? Então vai ficar o quê? Y é igual a x mais y igual a zero, o x passar para o outro lado menos x. Esse y igual a menos x vai ser o quê? Vai ser essa reta aqui, ó, que é a bissetriz dos quadrantes pares. Se y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares, y igual a menos x é a bissetriz dos quadrantes pares. O que significa isso? Significa que, sob essa reta,
x mais y vai ser igual a zero. Abaixo dessa reta, x mais y vai ser negativo. E acima dessa reta, x mais y vai ser positivo. Como a minha reta verde, que representa a primeira equação logarítmica, está acima dessa bissetriz dos quadrantes pares, toda essa reta, então, satisfaz a condição de existência. Então, está aqui, ó, sem problema nenhum. Log de x mais y na base 2 igual a zero satisfez a condição de existência, porque em todos os pontos dessa equação, ele está acima dessa reta aqui, a reta da bissetriz dos quadrantes ímpares. Ok? Agora vamos fazer a condição de existência da segunda equação. Como é que fica? Condição de existência, o x tem que ser maior que zero, tem que ser aqui, ó, tem que ser positivo. Em quais quadrantes que o meu x vai ser positivo? No primeiro e no quarto aqui, ó. Nesse pedaço todo aqui, pela minha reta numérica, o meu x é positivo. Então, x maior que zero, primeiro e quarto quadrantes. Agora aqui, ó, nesse log aqui, ó, log de y, o logaritmando aqui é y. Se o y tem que ser maior que zero, porque o logaritmando tem que ser positivo, então onde é que está o y maior que zero? No primeiro e no segundo quadrante, porque olha aqui o eixo do y, do zero para cima é positivo, ou seja, positivo y positivo. Então, o y tem que ser maior que zero no primeiro e no segundo quadrante. Mas para ser solução dessa equação, o x e o y tem que se satisfazer tanto nesse log aqui quanto nesse. Então vai ter o quê? Quais lugares o x e o y vão ser maior que zero? No primeiro quadrante, ó, porque primeiro o x é positivo e o y também. No segundo quadrante, o x é negativo e o y positivo, então não serve. E no quarto quadrante, embora o x seja positivo, o y é negativo, então também não serve. Então, a condição de existência dessa equação azul é o quê? É só no primeiro quadrante, por isso que a minha reta está onde? A minha reta está aqui, ó, só no primeiro quadrante, certo? A minha reta azul, ok? Então, seguimos. E o que a gente calculou no slide anterior? Os pontos de x igual a 2/3 e y igual a 1/3, que é exatamente o ponto de intersecção entre a primeira equação logarítmica, que é essa verde aqui, e a segunda equação logarítmica, que é essa azul aqui. Então, elas vão se encontrar em infinitas soluções? Não, eu tenho apenas uma solução. Qual é a solução? É esse ponto aqui. É o ponto de coordenadas x igual a 2/3 e y igual a 1/3. Continuando. Aqui está o nosso gráfico da primeira função, a de cima, e o azul da segunda função, da segunda equação, a de baixo. E aqui está o nosso ponto, que é a nossa solução. Revisão de sistema de equações lineares. Essas duas retas são retas concorrentes, ó. Elas não são paralelas e não são coincidentes. Elas são o quê? Concorrentes. O que mais? Se a reta são concorrentes, o sistema é possível e determinado. Se ele é possível e determinado, quando eu for calcular o determinante dessa matriz, ele vai ser o quê? Diferente de zero. Se ele é possível e determinado, ele vai ter um ponto comum, ele vai ter só uma solução. Essa solução vai ser o ponto. Qual o ponto? Esse ponto aqui, ó, que a gente calculou, porque as retas a intersecção entre as duas retas vai ser esse único ponto. O que mais? Aqui eu tenho a minha primeira equação, a segunda equação. O que eu vejo? A proporção entre os coeficientes aqui, ó, o do x e o do y, o que está na frente do x e o que está na frente do y, elas não vão ser a mesma proporção, elas vão ser diferentes. Por quê? E, além disso, o coeficiente angular é diferente. Ora, o coeficiente do A é positivo, porque é uma reta crescente, e o do B é negativo, porque a reta aqui é decrescente. Aliás, o coeficiente A da reta azul, ele é crescente, ele é positivo, e o coeficiente A da reta verde, ele é decrescente, ele é negativo. Então, o coeficiente da primeira reta é diferente do coeficiente da segunda reta. Então, aqui, ó, em verde, a nossa reta, aqui é verde. Em azul, a nossa outra reta, tá aqui. Solução, uma solução apenas, 2/3 e 1/3 de coordenadas de x e y. O que mais? Aqui, ó, comparando os coeficientes. Qual é o coeficiente que eu tenho? Na frente do x eu tenho -1, que é verde, e o meio na reta azul. E o coeficiente de y, ó, 1 na frente do verde e 1 na frente do azul, certo? Como essa proporção é diferente, esse sistema ele é o quê? O sistema determinado, ó, de retas concorrentes. E agora, comparando os coeficientes angulares. O coeficiente angular, que é o que está na frente do x da equação verde, é -1, e o coeficiente angular, que é o que está na frente do x
da equação azul é 1/2. Como os coeficientes angulares são diferentes, ó, marcou o quê? Marcou o sistema determinado. Ó. -1, reta decrescente, e mais 1/2, reta crescente. Para o sistema ter infinitas soluções, o que a gente precisaria? A gente precisaria de retas coincidentes, ou seja, essa é uma reta em cima da outra. No caso, como uma reta está aqui e a outra reta está aqui, esse sistema ele não é coincidente, as retas são concorrentes. Fizemos uma revisão de sistemas, agora então encerramos o item 8 da questão 21. Então ele está correto, porque quando ele fala que o sistema tem infinitas soluções, não, ele não tem infinitas soluções, ele tem uma única solução. Ele é um sistema possível e determinado. Ele tem uma solução. Qual a solução que é? É esse ponto aqui de coordenadas x igual a 2/3 e y igual a 1/3. Ok? Item 8, incorreto.